Augusto, muito interessante, a gente estava acompanhando ali a transmissão ao vivo do senador Flávio Bolsonaro. Ele abre essa live, essa transmissão, listando ao menos 5 cartas que foram anunciadas, foram publicadas e divulgadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E nas outras 4 oportunidades em que as cartas foram divulgadas, não teve problema algum. Essa 5ª carta que foi lida pelo senador justamente nesse fim de semana é que deu ensejo a essa decisão hoje que suspende por 90 dias o contato entre pai e filho, entre o senador Flávio Bolsonaro e o ex-presidente. Além, claro, da possibilidade de revogação da prisão domiciliar. A gente precisa acompanhar. Acho que foi um pronunciamento muito bom. Falou de improviso e bem. Apresentou argumentos sólidos. Esses números, por exemplo, essa informação é muito boa. E deixou muito claro que o Alexandre de Moraes pretende repetir 2022. O Supremo, ele quer colocar o Supremo a serviço da candidatura do Lula. Esse pronunciamento vai tornar mais complicado aí o projeto do Alexandre de Moraes, que também pretende, repito, erguer uma cortina de fumaça para que não se fale do caso dos 129 milhões recebidos pela mulher dele. Diga, Segre, também quero te ouvir sobre essas declarações do senador Flávio Bolsonaro nessa live, né, que ele abriu agora no fim de tarde para justamente explicar essa declaração do ministro Alexandre, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele abriu a live e abriu o coração, Paula, porque falou, de fato, como Augusto disse, sem nenhum tape, nenhuma fala já preparada, foi soltando o que estava sentindo. A fala mostra todas as irregularidades e as injustiças que Alexandre de Moraes está fazendo. O problema é que até aí é só catarse, não tem como resolver. Ou seja, o que o Flávio Bolsonaro está falando, seja como filho, seja como pré-candidato ou como advogado do Jair Bolsonaro, ele não encontra, como a grande maioria dos políticos, o que fazer para resolver essa situação. Então, você que está nos assistindo e certamente compartilha os nossos princípios, aproveite e passe essa informação para quem não nos acompanha e não compartilha os princípios, porque é aquela frase de Martin Niemöller, que dizia que um dia vieram buscar o meu vizinho comunista, mas como não sou comunista não aconteceu nada, e outro dia vieram buscar o meu vizinho que era sindicalista, mas não sou sindicalista, então não tem problema, até que um dia vieram me buscar e não tinha ninguém para me defender. E isso vai acontecer também com a esquerda, porque essa ânsia de poder do Supremo Tribunal Federal vai ficar pior do que está. Diga, Ana, para a gente fechar essa rodada? Rapidamente, Paula, o discurso lá e a comunicação do Flávio, como o Augusto disse, uma comunicação muito estilo do pai dele, né, do Jair Bolsonaro, no sentido de simples, direto, sem um script maior, ali com algumas anotações. Agora, o triste dessa fala do senador e pré-candidato Flávio é que tudo que ele disse nós sabemos e a gente tenta não desanimar e não podemos desanimar. O PT precisa ser varrido do nosso cenário político em outubro. Aí eu faço apenas uma conexão com a entrevista do Dr. Sebastião no início do nosso programa, que a gente tem que mudar o Senado. Não dá para a gente tirar o PT e manter um Senado completamente de joelhos a esse sistema que o Flávio hoje trouxe mais uma vez, que está dominando o Brasil, o famoso establishment, ou o pântano, como o Donald Trump sempre chamou aqui nos Estados Unidos, porque é um pântano, né? Inconstitucionalidades, imoralidades, mais uma decisão que não se ampara em absolutamente nenhuma lei, não se ampara na nossa Constituição, e que fica muito claro que é uma perseguição política. O Flávio falou das cartas
não apenas do presidente Jair Bolsonaro, mas as cartas do Lula, nós mostramos aqui no início do programa, inclusive já está rodando nas redes sociais, um vídeo do hoje ministro Zanin, como advogado do Lula, lendo uma carta do presidiário Lula ali na frente. Logo depois que ele visitou o seu cliente, ele lendo uma carta para toda a imprensa. Então, é sempre isso, Paula. 2 pesos, 2 medidas, ou 1 peso, 2 medidas, como queiram, mas há uma perseguição política em curso. E aí, para finalizar, Paula, só para amarrar ao meu comentário antes da live do senador Flávio Bolsonaro, o Hugo Mota, que falou de uma interferência do judiciário no legislativo, o Hugo Mota, que votou de maneira inconstitucional na manutenção da prisão do então deputado Daniel Silveira, que era uma prerrogativa da Câmara dos Deputados, era um regimento interno, como ele mesmo disse, né, regras administrativas da Câmara dos Deputados. O Daniel Silveira foi mandado para a prisão, o presidente Jair Bolsonaro concedeu o indulto presidencial e tudo isso foi ignorado e o deputado, na época, Hugo Mota, votou a favor da manutenção, da inconstitucional manutenção da prisão do então deputado Daniel Silveira. Então, Paula, o que é inaceitável? Eu pergunto ao Hugo Mota. É inaceitável agora congelar os bens do presidente do PL, Valdemar, mas não foi inaceitável manter de maneira inconstitucional a prisão do deputado Daniel Silveira? É aceitável o Lula ler uma carta ou os advogados lerem uma carta, mas agora, vista grossa, porque o senhor, então, não comenta sobre isso que está acontecendo? O Flávio sendo... não vou nem dizer o filho Flávio, mas o advogado Flávio Bolsonaro, que não pode visitar o seu cliente em casa. O senhor vai dizer que isso é inaceitável ou vai continuar mudo? Só é inaceitável quando há um interesse político da parte do senhor?